Olá, eu sou Mauro, técnico do Museu da Eletrônica. Bem-vindo à Eletrônica do Passado. Esse é o segundo vídeo da análise técnica, onde nós continuamos analisando o que a gente precisa fazer nesse rádio clássico, maravilhoso rádio fabricado na Alemanha em 1955, Luft Opta Hellas Plastic, modelo 841W. Bom, aqui embaixo no vídeo tem ali um linkzinho que você vai clicar, e aqui em cima agora vai aparecer também um linkzinho que você também pode clicar ali e vai ser levado para uma pasta onde tem todos os vídeos do projeto de restauração desse rádio, desde o primeiro, que é a sua apresentação. Nós vamos para a introdução agora e na sequência voltamos. Bom, o que a gente vai fazer hoje nesse rádio? Eu vou aproveitar esse rádio para conversar um pouco com vocês, compartilhar um pouco com vocês sobre as válvulas, como se testa as válvulas, um pouco da história de como isso foi feito ao longo, principalmente do período clássico da eletrônica, quando as válvulas eram os responsáveis pelo funcionamento dos aparelhos eletrônicos, falamos assim. Se nós falarmos dos anos 50, 60 e parte dos anos 70, praticamente os equipamentos eram valvulados, ou como às vezes a gente se refere, eletrônica valvular. Bom, eu vou aproveitar as válvulas aqui do nosso Luft Opta. Vou começar exatamente pela saída de áudio, que é aonde a gente encontra o nosso par de maravilhosas válvulas de áudio EL84, e a gente vai falar exatamente sobre elas. Eu vou pegar emprestado então. Vamos começar por... Ele tem duas, né? É um par. Vamos começar por uma delas. E a primeira que a gente pega aqui, ela não tem nenhuma inscrição no corpo dela, infelizmente, né? Ela se perdeu. Isso acontece. Mas vou pegar a outra aqui. Vamos ver se com um pouco de sorte a gente consegue ver o que está escrito na outra válvula. Aqui temos uma inscrição em partes no corpo dessa válvula. O que dá para a gente deduzir aqui é que a gente tem uma válvula provavelmente Siemens. Provavelmente ela é Siemens, e o L não dá para indicar, não dá para entender muito bem, porque infelizmente a inscrição aqui no corpo da válvula se perdeu. Bom, vamos lá então. O que a gente quer comentar sobre o mundo das válvulas? Isso que é interessante para esse vídeo. As válvulas, ou vacuum tube, ou então lâmpadas, como a gente ouve na Europa, em alguns países da Europa, elas foram criadas lá mais ou menos na virada do século XIX para o século XX. E se a gente for resumir o que é uma válvula, a gente pode dizer que a válvula tem alguns elementos básicos dentro dela. Vamos aproveitar exatamente o esquema aqui do nosso Luft Opta para a gente conversar sobre isso. Bom, a gente já disse que existe uma quantidade bem grande de válvulas diferentes que foram desenvolvidas e fabricadas aos milhões. Mas a gente pode fazer uma simplificação para termos um entendimento básico, pelo menos, do que é uma válvula. Se nós olharmos para uma válvula, a gente vai ver o filamento, a gente vai ver um catodo, uma grade, que nesse caso a gente vai chamar de... Nessa grade especificamente a gente vai chamar de grade de controle, e lá em cima a gente vai ver uma placa. O filamento, ou o elemento que aquece o catodo, faz com que os elétrons sejam disparados em relação à placa. Esse catodo, ele tem um potencial de terra em relação ao mais B da placa. Então, os elétrons, eles são disparados em direção à placa, e entre eles existe uma grade de controle.
essa grade de controle, ela tem também uma polarização negativa. E essa polarização negativa, então, conforme a tensão, conforme ela está polarizada aqui negativamente, ela vai controlar essa passagem dos elétrons aqui, que vem do cátodo em direção à placa. Bom, quando nós olhamos para uma válvula um pouco mais complexa, nós temos um triodo, e um triodo é um amplificador básico. Num triodo, a gente vai encontrar mais de uma grade, e ele vai ter a função básica de amplificação. Bom, existe um pensamento que a gente eventualmente escuta que as válvulas, ou melhor, que os transistores que substituíram as válvulas, logo quando foram inventados, os transistores eram válvulas de estado sólido. Bom, isso é um engano, não leve isso em conta. As válvulas são completamente diferentes dos transistores e vice-versa. Uma das diferenças básicas para levar ao entendimento disso, que a gente pode dizer, é que as válvulas elas são amplificadores de tensão e os transistores eles são amplificadores de corrente. Mas não só isso, tem vários outros parâmetros diferentes. Nós temos parâmetros de polarização diferentes, nós temos parâmetros, por exemplo, nas válvulas nós temos um elemento, uma variável chamada, uma grandeza chamada transcondutância ou condutância mutual. Então, são elementos diferentes, apesar de fazerem funções parecidas. Mas vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar aos anos 1950. Nessa época, os televisores, especialmente, eles eram fabricados em verdadeiros móveis. Eles faziam parte da mobília da residência e eles eram muito pesados. Para levantar um televisor nessa época, tinha que ter 2 homens fortes e olha lá, às vezes não conseguiam. O que acontecia então? Era muito comum que os técnicos em eletrônica fossem até a casa das pessoas para fazer manutenção. E aí então que a gente vê a utilidade e a importância desses testadores de válvulas. Esses 2 exemplares são exatamente isso, eles são maletas, eles fecham e eles têm uma alça para carregar, tanto um quanto o outro. Então você já pode imaginar que o técnico saía da sua oficina, pegava o seu automóvel, pegava o seu provador de válvulas e ia até a casa das pessoas fazer a manutenção. E na verdade, na maioria das vezes, a troca de 1 ou 2 válvulas de um televisor fazia com que o conserto fosse executado. Então isso geralmente o que acontecia, se a gente imaginar que um televisor dos anos 50, dos anos 60, de uma eletrônica antiga, que nós já falamos várias vezes aqui no canal, foi um aparelho que foi fabricado para durar. Naquela época, muito provavelmente a expressão obsolescência programada nem existia. Então, a troca de válvulas que costumavam, principalmente as que trabalhavam em saída horizontal, saída vertical, elas costumavam dar problema. Então o técnico se deslocava, levava lá o seu testador de válvulas, testava a válvula que estava danificada, esgotada ou com defeito, substituía aquela válvula e o problema estava resolvido. As válvulas fizeram tanto parte da vida das pessoas nesses anos, que nos Estados Unidos, por exemplo, era muito comum nas drogarias encontrar testadores de válvulas num formato de móvel. Era literalmente um móvel que ficava lá, do mesmo jeito que hoje a gente vai hoje a gente chama de farmácia, né? Mas pode chamar de drogaria também. Do mesmo jeito que a gente vai hoje numa drogaria para comprar medicação e a gente encontra lá uma balança para nos pesarmos, era comum então encontrar esses testadores de válvulas onde as pessoas podiam lá e testar suas válvulas. Mas especificamente falando desses testadores portáteis ou no formato de maleta, eu vou falar hoje desses 2 equipamentos que fazem parte do acervo do museu. Nós temos mais de um testador de válvula de vários modelos diferentes, inclusive alguns primitivos dos anos 1930, o primeiro que foi fabricado. Mas aqui a gente tem então o Eico 667, fabricado nos Estados Unidos, e aqui a gente tem o Hicock 600A, também fabricado nos Estados Unidos. Esses 2 testadores, eles têm características interessantíssimas que são exatamente isso. Eles testam a condutância mutual do tubo. E esse é o parâmetro mais importante quando a gente fala de tubos de vácuo ou válvulas que são amplificadoras. Bom, como a gente tem aqui
as nossas duas EL84, que são exatamente o par de saída do nosso rádio, como nós comentamos, a gente vai aproveitar e vai testar essas duas válvulas. Eu vou mostrar agora no detalhe para vocês como se faz o teste especificamente dessas duas válvulas das EL84 nesse testador aqui, no Eiko 667. Na sequência, eu vou testar todas as válvulas do rádio, para que a gente consiga entender a situação que elas estão e o que a gente precisa fazer. Bom, como os testadores são americanos e o rádio foi fabricado na Alemanha, a especificação ou os códigos das válvulas, ele é o padrão europeu. Então a gente começa aqui na primeira válvula, na ECC85, que é a nossa amplificadora, conversora, osciladora, é uma válvula que faz tudo, aqui na etapa de FM. Depois a gente vai lá para esse H81, que é do mesmo jeito a nossa amplificadora, osciladora local e conversora de AM. Aí a gente entra então na sequência, na frequência intermediária, EF89, uma válvula de altíssimo ganho, e esse rádio terá um desempenho, uma sensibilidade maravilhosa por conta desse circuito aqui com essas duas válvulas EF89, e isso nós estamos falando de 1955, é um rádio de alto padrão, um rádio que tinha um valor agregado muito alto. Segundo a radiomuseum.org, esse rádio, quando foi lançado, custava 469 marcos alemães. Então ele realmente era um rádio muito caro. Passando pelas duas EF89 do nosso estágio de FI, onde aqui na primeira EF89 a gente terá uma amplificação, a gente terá um aumento do ganho desse sinal que vem lá das nossas etapas sintonizadoras de AM e de FM, e depois esse ganho é aplicado na segunda EF89, que vai aumentar mais ainda esse ganho, e aí depois entregar para a nossa EABC80, que vai fazer a detecção desses sinais lá e vai fazer a conversão para que isso se transforme em baixa frequência, né? Aonde será aplicado na nossa PCL81, que ela fará então a pré-amplificação do par de L84 para os graves, e a outra parte dela fará uma etapa de potência para os médios agudos. Bom, eu vou começar com as L84 então, vamos entender como é feito o teste? Como que o testador funciona então? A primeira coisa que a gente vê aqui é que ele tem uma escala aonde a gente encontra ali os códigos das válvulas. Como a gente sabe que a EL84 europeia é equivalente a 6BQ5 americana, é a mesma válvula, o testador americano nos apresenta 6BQ5. O que a gente vai fazer então? Filamento, 6,3 volts. Já está aqui em 6,3 volts, eu já deixei setado. Grade, 45. A gente vai colocar no 45 aqui na grade. Ok? Placa, 95. Já está aqui em 95. Perfeito. E aí a gente tem uma sequência de números que são exatamente esses comutadores, que o que eles fazem? Se não tivesse esses comutadores, a gente teria que ter um número enorme de soquetes aqui para vários tipos de válvulas diferentes, e ainda a gente não conseguiria testar um número importante de válvulas. Então, a solução inteligente que a indústria encontrou, e é assim nos dois testadores, aqui no Eiko eles resolveram colocar alavancas, e aqui no Hicock ele tem chaves seletoras, que fazem exatamente a mesma função, eles são muito semelhantes. O que acontece então? Aqui na escala ele vai dizer 6BQ5, filamento 6,3 volts, grade 45, placa 95, e na sequência, quando a gente comuta essas chaves, elas modificam as ligações nos soquetes. A gente sabe que a nossa EL84 é uma válvula noval, então a gente vai usar exatamente esse soquete aqui, que eu não vou colocar agora porque ele já está ligado, mas o soquete é esse. Quando a gente comuta essas alavancas, ela vai configurar esse soquete para esse tipo de válvula, por isso que tem a escala. Então vamos lá,
para a nossa 6BQ5. A primeira alavanca, 6, já está aqui. Eu vou colocar tudo no zero, para vocês verem como isso é legal. E a gente vai fazer junto. A primeira alavanca no 6. A segunda alavanca no 5. A terceira alavanca no 1. A quarta no 2. A quinta no 1. A sexta no 1. E a última aqui no 4. Vamos conferir se deu certo? A sequência é 6, 5, 1, 2, 1, 1, 4. Agora aqui, a gente tem que comutar todas elas para 1, 3, 1, 3 e na sequência tudo 1. Perfeito? Olha lá. 1, 3 e na sequência tudo 1. Essas duas. 4, olha lá, o V, 4 e o S, 1. Pronto. A gente tem uma sequência numérica, então. 6, 5, 1, 2, 1, 1, 4, 1, 3, tudo 1, o V4 e o S1. Ok? Está tudo setado. E o que a gente vai testar agora? A primeira coisa que... Agora sim eu posso colocar a válvula. Eu vou começar... Dá para começar por qualquer uma delas. Mas eu vou começar por essa que a gente tem certeza que... Certeza não. Aparentemente é uma L84. Tomara que seja. Então vamos lá. É bastante provável que seja, porque em algum momento o proprietário ligou o rádio. Então o filamento já começa a acender. Um filamento de 6,3 volts. A gente vai logicamente aguardar agora um pouquinho para que a válvula entre em condução. Perfeito. Qual é o primeiro teste que o testador tem que fazer? Se tem curto na válvula. Cada testador aqui é diferente. No caso do Eico, ele tem uma sequência de números que a gente agora tem que operar nessas teclas para que a gente veja se a válvula tem algum curto. No caso do Hickok, ele tem aqui o seletor direto, que basta a gente colocar a válvula depois de tudo setado e fazer os testes de curto. Se não tiver nenhum curto, não vai acender essa lâmpada. Se tiver algum curto interno, a lâmpada acende. Bom, vamos falar um pouquinho da escala. A escala, a gente pode testar diodos, é claro, as válvulas têm diodos e a gente pode testar os diodos separadamente nas válvulas. Nesse caso da 6BQ5, ele vai fazer um teste completo nela. Ele vai testar ela, como ela é um pentodo de potência, ele vai testar a válvula. Mas se a gente tivesse válvulas, por exemplo, duplos diodos ou duplos triodos, ele indicaria aqui que eu poderia testar os diodos individualmente. Nesse caso, vamos testar ela, a válvula como um todo. Então, como é que se faz o teste de curto? Vamos lá. O que a gente tem aqui na escala? A gente tem um número 2, um número 3, um número 7 e um número 9. Esse número 3 que está sublinhado, nesse número especificamente, haverá deflexão. O ponteiro vai lá no final. Quanto à escala agora? Na escala aqui em cima, quando a gente vai testar um dos diodos da válvula, a gente vai usar a escala de cima. Essa escala colorida, ela é uma espécie de didática melhor para visualização. Replace, a válvula deve ser substituída, ela está danificada. Em dúvida, ela funciona, mas ela não está boa. E good, ela está boa. Agora a gente tem uma resistência, uma escala aqui embaixo para percentual de transcondutância e também beta no caso de transistores, porque eu não falei antes. Esse testador, ele é de uma geração mais nova, talvez ele seja os últimos que tenham sido fabricados. Ele é muito completo, ele tem vários soquetes extra que a gente pode conectar aqui se for necessário. Mas ele também testa transistores, olha lá, PNP e NPN, e ali está o soquete. E ele testa muito bem, inclusive a gente usa ele bastante para testar transistores de germânio, porque ele é dessa época, ele foi desenvolvido para isso, né? Bom, voltando para a válvula então, e aqui embaixo a gente tem uma escala ômica
para a gente testar o vazamento, a resistência interna da válvula. Originalmente eles chamam de vazamento, a gente pode chamar de fuga, né? Então, se a válvula tiver mais de 20 mega-ohms de fuga, ela está boa, não tem problema. Agora, se nós tivermos uma fuga maior na válvula, conforme a sua aplicação, ela não vai poder ser usada. Entendido as escalas, agora a gente vem para cá. Qual é a primeira tecla que a gente vai pressionar aqui? Vamos lá? Ali, ó, 6BQ5. A primeira tecla é a 2. Reset, todas as teclas estão soltas. Apertando a tecla 2. Moveu? Não. A resistência ohmica dessa válvula é maior que 20 mega-ohm. Ok? Aparentemente ela está bem, passou no primeiro teste. Agora a gente aperta o 3. E quando a gente apertar o 3, olha o que vai acontecer. Deflexão no final. E agora a gente aperta aqui a tecla HK Leak. E ele tem que voltar no zero. Perfeito. Resistência ohmica acima de 20 mega-ohms. O que essas teclas estão fazendo é testar os setores internos da válvula. Vamos para o 7? Vamos ver se vai dar alguma resistência. Não. Maior que 20 mega-ohm. Perfeito. Passou nesse teste também. Agora, finalmente, a gente vai para o 9. Não temos também resistência ohmica. Agora a gente vai fazer o que o testador chama de mérito, que é exatamente o quanto essa válvula está conduzindo, a sua emissão. Isso aqui a gente poderia chamar de emissão. E aí ele tem uma tecla mérito aqui, né? Ou emissão. Para testar a emissão, a gente vai colocar no 7 aqui. Ó, tecla. Ela está ainda no 9, então a gente aperta no reset. Tecla 7, e agora a gente vai apertar aqui no mérito, ou na nossa emissão, para a gente ver como é que essa válvula tá. E olha lá, perfeito, a válvula está boa. Nós já sabemos que uma das EL84 está perfeita. A sua resistência interna está acima de 20 mega-ohm, em todos os elementos que a gente testou, e a emissão dela está dentro do aceitável, está muito boa a emissão dessa válvula. Vamos testar a outra? Bom, agora a gente sabe que uma das L84 está perfeita. Ela vai ficar aqui do lado esperando. E a gente vai testar essa aqui, que aparentemente é também uma L84. Elas são iguais. Por que essa dúvida? Por que eu levantar essa dúvida? Porque não tem nenhuma inscrição no corpo dela. Mas fisicamente elas são iguais. Olha lá. Eu espero que seja visível no vídeo. Mas a gente pode fazer uma análise visual na válvula, ó. E a gente vê uma montagem interna praticamente igual. É igual. Então a gente já pode deduzir. Que é uma L84. Aqui. Eu espero que seja visível para vocês. Bom, vamos lá. Essa aqui nós já testamos. Para evitar acidentes, vamos colocá-la de volta aqui no soquete. Ainda não chegou a hora de testar, de limpar esses contatos, limpar os soquetes, mas a gente pode já garantir que ela vai ficar segura aqui no seu soquete, para evitar problema. Agora essa, vamos lá? Ela acendeu o filamento, já é um bom indicativo de que a gente tem uma válvula correta. Ok, esperamos um pouquinho. Como já está tudo configurado, eu não preciso fazer isso de novo. Toda a configuração está feita. Eu só preciso esperar a válvula ter emissão. É o tempo do filamento aquecer e fazer com que o cátodo comece a disparar elétrons contra a placa. Aquilo que falamos no início. Pronto. A primeira coisa então, como antes, tecla número 2. Vamos apertar um reset aqui. Tecla número 2 para fazermos o primeiro teste dos elementos internos da válvula. Ok? Não temos resistência acima de 20 mega-ohm. Perfeito. Tecla número 3. Deflexão ao máximo e apertamos aqui. E uma coisa dá para notar aqui. Olha só. A outra válvula, nós ficávamos aqui no infinito. Essa aqui, nós temos uma indicação de resistência
mais ou menos em cima de 20 megaohm. Então essa válvula, ela tem uma resistência interna menor do que a anterior, e isso é ruim, porque essa resistência interna precisa ser infinita, ok? Bom, temos um indicativo negativo aqui. Vamos continuar. Número 7. Apertei o 7, nenhuma deflexão, ok? E agora eu vou apertar o 9. Nenhuma deflexão, perfeito. Agora a gente vai para reset, tecla 7, que é o nosso teste de emissão. Vamos ver a emissão dessa válvula agora, vamos lá? Opa, tem alguma coisa errada aí. Esse comportamento é anormal. Isso não pode acontecer. O teste de emissão, ele tem que mostrar, por mais que a válvula esteja perfeita, nova, recém-tirada da caixa, nós temos aqui uma leitura, ela não pode bater no final. Vamos ver se a gente consegue entender. Vamos ver se tem algo anormal por aqui. A válvula, o que a gente viu de anormal foi que ela tem uma resistência interna menor que a anterior. Mas eu não sei se isso é um indicativo de problema. Vamos de novo. Ah, agora sim. Agora sim. Eu espero que seja visível no vídeo. Eu vou tentar mostrar. Vamos lá. Vamos ver se vai ser visível para vocês. Olha o que está acontecendo. Vou apertar aqui na emissão. Agora é visível, né? Olha lá. A válvula está ficando azul por dentro. O que significa isso? Essa válvula tem ar dentro dela. Por algum motivo, ela sofreu uma entrada de ar. E se o rádio for usado como está, essa válvula vai acabar se quebrando. Ela vai aquecer tanto, que o vidro, a parte externa dela de vidro, vai acabar se rachando. E o filamento vai romper, é lógico. Porque ela está com ar dentro do bulbo. Olha lá. E por isso esse comportamento aí, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar agora. Agora eu tenho que mudar o zoom aqui. Por isso esse comportamento, ó, da deflexão e lá no final. Olha, inclusive, como tá mudando, ó. Eu não posso continuar, senão eu vou acabar queimando a válvula. Apesar de que ela está inútil. Essa válvula não pode mais ser usada. Se esse rádio fosse ligado, mesmo tendo som, e provavelmente a qualidade do áudio seria muito ruim, chegaria a um ponto que essa válvula ia se queimar. Vamos validar esse teste, já que aconteceu isso. Essa válvula aqui está perdida. Infelizmente, ela não pode mais ser usada. Vamos pegar de novo essa aqui, que a gente já testou que está perfeita. Vamos colocar aqui. Eu vou deixar o zoom de propósito agora aqui do celular. Vamos esperar ela aquecer. E a gente vai ver junto isso. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Ok, a gente já tem emissão. Aliás, eu não fiz antes, mas uma coisa bem interessante. Eu posso colocar a válvula e apertar a emissão e ficar esperando subir. Ó, é o que está acontecendo agora, ó. Eu vou mostrar isso. Vamos tirar aqui. Vamos tirar. Vamos esperar a válvula esfriar um pouco. Ok? E agora eu vou colocar ela e vou apertar no teste de emissão, para a gente ver a emissão dela aumentando conforme o filamento vai acendendo. Olha que legal isso. Olha lá o ponteiro. Eu estou segurando aqui na tecla de emissão, ó. Olha lá. Muito legal, né? E aí a gente tem uma válvula que está em boas condições e com a emissão perfeita. E aquele fenômeno que a gente viu na outra válvula, que você conseguiu ver, eu tenho certeza, que aqui, dava para ver aqui,
nessa abertura, né? Dava para ver nas aberturas que a válvula estava ficando azul por dentro, como se estivesse acendendo uma lâmpada azul, um LED azul dentro dela. Olha como não tem esse comportamento agora aqui, ó. Ok? Bom, isso é de se esperar. Nós estamos falando de um rádio que tem mais de 60 anos. A gente não sabe se essa válvula é a original, provavelmente não. Mas esse rádio deve ter sido muito usado. Aqui nós temos um problema, nós temos uma L84 que está com defeito, que entrou ar, que vai ter que ser substituída, só que nós temos uma etapa push-pull, onde nós precisamos um par de válvulas, um par casado, ou seja, as duas válvulas necessariamente precisam ter as mesmas características e a mesma transcondutância. Então, obrigatoriamente a gente vai ter que substituir as duas válvulas aqui. Não temos como, mesmo nós tendo uma das L84 ok, a gente vai ter que conseguir um par casado aqui para ter uma boa qualidade de áudio. Senão isso não vai nos dar uma boa qualidade. Bom, eu espero que você tenha entendido esse vídeo, espero que ele tenha cumprido o objetivo, que é fazer uma viagem no tempo, né, lá nos anos 50, 60, o uso desses instrumentos aqui maravilhosos que chegam perfeitos para nós em 2023 e que a gente cuida muito bem deles. E agora eu vou continuar, vou testar todas as válvulas, vou anotar os seus parâmetros para que a gente consiga ver o que é necessário ser feito de trocas. Aqui a gente já sabe que vai ter que colocar um par de L84, mas para finalizar esse vídeo eu quero deixar mais uma colaboração com você. Há em 2023 uma tendência muito forte de a gente buscar na internet as informações e confiar muito em internet. Mas a internet não é suficiente quando a gente fala de válvulas, porque o que a gente encontra na internet não é a informação toda que a gente precisa. E aí a gente recorre aos maravilhosos manuais antigos que chegam até nós, que foram preservados, que não foram destruídos. Ainda bem que alguém guardou esses manuais. E nesses manuais, sim, a gente tem todas as informações que a gente precisa. Aqui nós temos esse manual da Philips de 1966, aqui um manual feito na Argentina, em 1963, ali. Mais um argentino, aqui 56, ó. Olha lá. 19 de janeiro de 1956. Vademecum de 1952. E aqui sim a gente tem todas as características que a gente precisa, que aliás a gente não precisa de tudo isso, mas está tudo aí, olha só. Esse aqui tem inclusive as curvas características da válvula. Olha, aqui a nossa 6BQ5, tipo miniatura, usada em etapa de saída de áudio. Aqui tem uma informação interessante para quem gosta de áudio, olha só. Potência de saída com máximo sinal 5,7 watts. Então, eu estimulo você, se você trabalha com válvulas, quer ser um estudante, seja o que você queira fazer em relação a válvulas, invista em manuais. Busque esses manuais antigos, se ainda existirem, nos sebos, enfim, aonde for possível, porque esses manuais são importantes para quem gosta do mundo valvular. Legal? Obrigado porque você assistiu. Continue assistindo os vídeos do trabalho desse rádio. Nós continuamos agora testando as válvulas e até o próximo vídeo.